Existe algo diante de você que sempre esteve ali, mas que quase ninguém realmente viu. Não é um segredo guardado, não é um conhecimento escondido em textos antigos inacessíveis. É algo que está presente em cada respiração, em cada movimento do seu corpo, em cada pensamento que atravessa sua mente. Está no modo como as galáxias giram no vazio infinito do espaço. Está no formato do seu DNA. Está na concha que você encontra na praia. Está na forma como uma planta cresce em direção à luz. E talvez você nunca tenha percebido que tudo isso é a mesma coisa, obedecendo ao mesmo princípio, revelando a mesma verdade. Michio Kushi dedicou sua vida inteira a trazer essa compreensão para o mundo. E o que ele viu foi tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo, que pode mudar completamente a maneira como você enxerga não apenas sua saúde, mas sua consciência, seu destino, sua relação com o dinheiro, com as pessoas, com Deus, com a própria vida. Ele viu que tudo se move em espiral, não em linha reta, nunca em linha reta. A vida não funciona em progressão linear. O crescimento não acontece somando um dia após o outro como se fossem blocos empilhados. A cura não é uma escada onde você sobe degrau por degrau até chegar ao topo. Prosperidade não é acúmulo constante e previsível. Nada disso funciona assim, porque a própria essência da criação é espiral. Pense por um momento. Quando você olha para a natureza, ou que o vocaveê, um furacão gira em espiral. A água escorrendo pelo ralo desce em espiral. As galáxias, essas imensas estruturas que contêm bilhões de estrelas, giram em espiral. O padrão que se repete desde o infinitamente grande até o infinitamente pequeno. A dupla hélice do DNA, essa molécula que carrega toda a informação da vida, é uma espiral. As sementes de um girassol se organizam em espiral. A concha de um caracol cresce em espiral. E o seu corpo, esse templo sagrado que você habita, também segue esse mesmo padrão. Os canais de energia que percorrem seu corpo não são retas, são espirais. O movimento do sangue, do fluido espinhal, da própria energia vital que os orientais chamam de Shioprana, tudo isso flui em padrões espirais. Quando você começa a ver isso, quando você realmente compreende que esse não é apenas um detalhe curioso da natureza, mas sim a lei fundamental da criação, tudo começa a fazer sentido de uma forma completamente nova. Michio Kushi ensinava que nós não somos seres separados do universo. Não há uma linha divisória entre o que chamamos de espiritual e o que chamamos de material. Não existe um mundo físico grosseiro aqui embaixo e um mundo espiritual puro lá em cima. Tudo é uma coisa só. Tudo é energia se manifestando em diferentes frequências, em diferentes densidades. E essa energia, essa força vital que anima todas as coisas, ela se move em espiral. Quando você entende isso, você percebe que sua saúde física não está separada da sua saúde mental, que não está separada da sua vida espiritual, que não está separada da sua prosperidade material. São todas expressões do mesmo movimento, da mesma energia fluindo ou deixando de fluir em sua vida. E a grande revelação é que você tem muito mais poder sobre isso do que jamais imaginou. A maioria das pessoas vive como se a vida fosse uma batalha contra forças externas, como se o problema estivesse sempre lá fora, em circunstâncias que precisam ser mudadas, em outras pessoas que precisam se comportar diferente, em condições que precisam melhorar. Mas a verdade que Michio Kushi trouxe é muito mais profunda e muito mais libertadora do que isso. Ele mostrou que tudo começa dentro, não como um clichê motivacional, mas como uma lei energética real e verificável. O que você coloca para dentro do seu corpo determina a qualidade da energia que você produz. O que você pensa determina a frequência na qual você vibra. O que você fala determina a realidade que você cria ao seu redor. E tudo isso segue o movimento espiral da criação. Quando você come alimentos que estão alinhados com a ordem natural, alimentos que crescem da terra, que absorvem a energia do sol, que seguem os ciclos das estações, você está permitindo que a energia vital flua através de você de forma harmoniosa. Mas quando você enche seu corpo de substâncias que nunca existiram na natureza, que foram processadas, fragmentadas, desprovidas de vida, você está criando obstrução no fluxo. E onde há obstrução, raiz estagnaca. E onde há estagnação, a doença. Não como punição, não como azar, mas como consequência natural de um padrão energético bloqueado. A doença é sempre um sinal. É a linguagem do corpo dizendo que algo está fora de ordem, que a energia parou de fluir em espiral ascendente e começou a estagnar ou a se mover em padrões destrutivos. E isso não se aplica apenas ao corpo físico. O mesmo princípio governa sua mente, suas emoções, sua vida financeira, seus relacionamentos. Você já reparou como algumas pessoas parecem presas em ciclos, sempre atraindo o mesmo tipo de problema, sempre repetindo o mesmo padrão de relacionamento,
sempre voltando à mesma situação financeira. Não importa quantas vezes tentem sair dela. Isso acontece porque elas estão presas em uma espiral descendente, uma espiral de contração, de medo, de escassez. A energia não está fluindo, está girando em círculos cada vez menores, cada vez mais apertados. E quanto mais a pessoa luta contra isso sem entender o princípio, mais energia ela gasta, mais cansada fica, mais se convence de que não há saída. Mas a saída sempre existe. A saída está em entender que você não precisa quebrar o padrão com força bruta. Você precisa mudar a direção da espiral. Você precisa alinhar sua energia com o movimento ascendente da criação. E como você faz isso? Você faz isso através de escolhas conscientes. Escolhas que parecem pequenas, mas que têm um poder de transformação imenso porque afetam a raiz, afetam o fluxo, afetam a frequência. Quando você escolhe alimentos vivos, em vez de alimentos mortos, você está escolhendo vida. Quando você escolhe pensamentos de gratidão, em vez de pensamentos de reclamação, você está escolhendo expansão, em vez de contração. Quando você escolhe palavras que constroem, em vez de palavras que destroem, você está alinhando sua vibração com a ordem criativa do universo. E o universo responde. Sempre responde. Não porque há um velho de barba branca sentado em uma nuvem distribuindo recompensas, mas porque você está agora em harmonia com a lei. Você está fluindo com a espiral, em vez de lutar contra ela. Michio Kushi ensinava que tudo no universo busca equilíbrio. Yin e Yang, expansão e contração, céu e terra, espírito e matéria. Não são forças opostas em guerra. São forças complementares, dançando juntas, criando movimento, criando vida. E quando você entende isso, você para de ver o mundo em termos de bem versus mal, certo versus errado, espiritual versus material. Você começa a ver tudo como energia, buscando harmonia. A doença não é um inimigo a ser destruído. É um desequilíbrio a ser compreendido e harmonizado. A falta de dinheiro não é uma maldição a ser quebrada. É um sinal de que a energia da abundância está bloqueada em algum lugar da sua consciência, do seu comportamento, das suas crenças. O sofrimento não é uma punição divina. É o resultado de estar desalinhado com a ordem natural das coisas. E aqui está algo que pode soar radical, mas que é profundamente verdadeiro. Você não precisa de mais informação. Você não precisa de mais técnicas. Você não precisa de mais cursos, mais livros, mais palestras. O que você precisa é de clareza. Clareza sobre quem você realmente é. Clareza sobre como a vida realmente funciona. Clareza sobre onde está a sua energia agora e para onde você quer direcioná-la. Porque quando há clareza, as decisões certas se tornam óbvias. Quando há clareza, você para de desperdiçar energia lutando contra si mesmo, tentando forçar coisas que não estão alinhadas com seu verdadeiro caminho. Quando há clareza, você começa a fluir com a espiral da criação. E tudo que você precisa começa a se manifestar naturalmente. Se você sente que está num momento da vida onde precisa dessa clareza, onde precisa entender para onde sua energia está indo e como redirecionar seu caminho com consciência e propósito, existe um material que foi criado exatamente para isso. Não é mais um monte de teoria abstrata. É um mapa prático, um guia, que te ajuda a enxergar os padrões que estão governando sua vida agora. E te mostra como realinhar esses padrões com a prosperidade real. Aquela que não é apenas dinheiro no banco, mas plenitude, saúde, paz, propósito. É chamado de Mapa da Prosperidade. E você pode acessá-lo agora, através do link na descrição deste vídeo. É um convite para você dar o próximo passo com consciência. Para você parar de tentar adivinhar o que fazer e começar a ver com clareza onde você está e para onde pode ir. Vale a pena você dar uma olhada, porque às vezes tudo que separa você da vida que você quer viver é um pouco de clareza sobre o caminho. Mas continuemos, porque há camadas ainda mais profundas nessa compreensão da espiral da criação que precisam ser reveladas. Michio Kushi falava muito sobre o poder da palavra. Ele sabia que a palavra não é apenas som no ar, não é apenas comunicação superficial. A palavra é vibração. A palavra é frequência. A palavra tem o poder de criar ou de destruir. Quando você fala, você está literalmente moldando a realidade ao seu redor. Você está enviando ondas de energia que afetam não apenas as pessoas que ouvem, mas o próprio campo energético que você habita. Isso não é misticismo vazio. É física, é biologia. E quando você reclama constantemente, quando suas palavras são de escassez, de medo, de julgamento, de crítica, você está criando uma espiral descendente. Você está programando sua própria mente e seu próprio corpo
para vibrar em frequências baixas. E frequências baixas atraem experiências de baixa vibração. Não porque o universo está te punindo, mas porque você está em ressonância com essas experiências. Você está sintonizado nessa frequência. Mas quando você escolhe falar com gratidão, quando você escolhe palavras de possibilidade, tua prática, de reconhecimento do que há de bom mesmo em meio às dificuldades, você está criando uma espiral ascendente. Você está reprogramando sua neurologia, você está mudando sua química, você está elevando sua frequência, e em uma frequência mais alta, você começa a atrair experiências diferentes. Oportunidades que antes você não via começam a aparecer. Pessoas que podem ajudar começam a cruzar seu caminho. Soluções que pareciam impossíveis começam a se revelar. Não é mágica, é alinhamento. É você fluindo com a espiral da criação, em vez de lutar contra ela. E há algo ainda mais profundo aqui. A gratidão não é apenas uma técnica de manifestação. A gratidão é uma força organizadora do universo. Quando você está verdadeiramente grato, quando você reconhece a abundância que já existe na sua vida, você está dizendo sim para a vida. Você está declarando que você vê a ordem, que você reconhece a provisão, que você confia no fluxo. E quando você faz isso, o universo pode te dar mais. Não porque você se tornou merecedor, mas porque você abriu espaço, você removeu a resistência. Você parou de viver em escassez e começou a viver em abundância. Mesmo que sua conta bancária ainda não reflita isso. Porque abundância é primeiro uma consciência, depois uma experiência material. Tudo começa na consciência. Tudo. Michio Kushi ensinava que o mundo moderno está doente porque perdeu a conexão com a ordem natural. As pessoas comem alimentos que nunca existiram na natureza. Vivem em ambientes completamente desconectados dos ciclos da terra, do sol, da lua, das estações. Dormem sob luz artificial. Acordam com alarmes estridentes. Passam o dia inteiro em ambientes fechados, respirando ar-condicionado, olhando para telas, bombardeados por informações, por estímulos, por ruídos, e depois se perguntam por que estão ansiosos, por que estão deprimidos, por que não conseguem dormir, por que estão doentes. A resposta é simples. Eles saíram da espiral da criação. Eles se desconectaram do fluxo. E quando você se desconecta do fluxo, você sofre. Sempre. Não como punição, mas como consequência natural. Mas a boa notícia, a notícia maravilhosa e libertadora, é que você pode se reconectar a qualquer momento. Você não precisa esperar condições perfeitas. Você não precisa se mudar para o campo, largar tudo e viver em uma cabana na floresta. Você pode começar agora, onde volca, ista, com o que você tem. Você pode começar escolhendo alimentos mais vivos. Você pode começar caminhando descalço na terra por alguns minutos por dia. Você pode começar respirando conscientemente, trazendo sua atenção para o momento presente. Você pode começar agradecendo. Você pode começar falando palavras que criam, em vez de palavras que destroem. Cada pequena escolha é uma mudança de direção. Cada pequena mudança de direção altera o movimento da espiral. E com o tempo, essas pequenas mudanças se acumulam, se amplificam, e você descobre que sua vida inteira mudou. Tem uma passagem nas Escrituras que diz que o reino de Deus está dentro de você. Não está lá longe, em algum céu distante para onde você vai depois de morrer se tiver sido bom o suficiente. Está dentro. Agora, sempre esteve. Mas a maioria das pessoas nunca acessa esse reino porque está procurando no lugar errado. Está procurando fora. Está procurando em circunstâncias, em pessoas, em conquistas, em posses. E essas coisas podem trazer prazer temporário, mas nunca trazem a paz profunda. A plenitude verdadeira que só vem de estar alinhado com a ordem divina dentro de você. Essa ordem divina é a espiral da criação. É o fluxo da vida movendo-se através de você. Quando você se alinha com isso, quando você permite que isso flua livremente, você experimenta o reino. Você experimenta a paz em meio ao caos. Você experimenta a abundância em meio à aparente escassez. Você experimenta a saúde mesmo quando o corpo ainda está se curando, porque você não está mais dependendo das circunstâncias externas para determinar seu estado interior. Você está enraizado na fonte, e a fonte é inesgotável. Michio Kushi também falava muito sobre causa e efeito. Ele dizia que tudo que você experimenta hoje é o resultado de escolhas que você fez ontem, na semana passada, no mês passado, nos anos passados. Isso pode parecer assustador no começo, porque significa que você é responsável pela sua vida. Você não pode mais culpar ninguém, não pode mais culpar as circunstâncias.
não pode mais se fazer de vítima. Mas quando você realmente absorve isso, quando você realmente entende, isso se torna a coisa mais libertadora do mundo. Porque se você criou isso, você pode criar outra coisa. Se suas escolhas passadas te trouxeram até aqui, suas escolhas presentes podem te levar para outro lugar. Você não está preso. Você nunca esteve preso. Você só pensava que estava porque não entendia o princípio. A espiral da criação está sempre se movendo. Sempre. E você pode escolher, a qualquer momento, mudar a direção do movimento. Você pode escolher começar a espiral ascendente agora mesmo. E aqui está algo crucial que precisa ser dito. A espiral não significa que você está sempre subindo. Às vezes você desce. Às vezes você passa por vales escuros. Às vezes você enfrenta desafios, dores, perdas. Mas até mesmo esses momentos são parte da espiral. Não são desvios, não são falhas, não são provas de que você está fazendo algo errado. São partes necessárias do crescimento. A semente precisa morrer debaixo da terra antes de brotar. A lagarta precisa se dissolver completamente dentro do casulo antes de emergir como borboleta. Você precisa passar por desconstruções para que possa haver reconstruções em um nível mais alto. O problema não é passar por dificuldades. O problema é ficar preso nelas. O problema é não aprender, não crescer, não permitir que a experiência te transforme. Quando você entende que tudo é parte da espiral, você para de resistir ao que é difícil. Você para de lutar contra a vida. Você começa a confiar no processo. E quando você confia no processo, você pode relaxar, você pode soltar, você pode fluir. Tem outra coisa que as escrituras dizem. Algo sobre colher o que você planta. Isso não é ameaça. É lei. Lei espiritual, lei energética, lei do universo. Se você planta medo, você colhe experiências que confirmam o medo. Se você planta escassez mental, você colhe falta material. Se você planta julgamento e crítica, você colhe relacionamentos difíceis e conflituosos. Mas se você planta amor, se você planta fé, se você planta generosidade, se você planta gratidão, você colhe os frutos dessas sementes. E aqui está o segredo que poucos entendem. Você não precisa esperar a colheita para mudar a plantação. Você pode começar a plantar sementes diferentes hoje, agora. E essas novas sementes vão começar a crescer, vão começar a produzir frutos. E eventualmente vão substituir completamente a colheita antiga. Você não está condenado a colher para sempre as sementes ruins que plantou no passado. Você pode começar um novo ciclo. A espiral está sempre se movendo, sempre criando oportunidades para novos começos. Michio Kushi viveu isso. Ele não apenas ensinou teoria, ele viveu os princípios. Ele comeu de acordo com a ordem natural. Ele alinhou seus pensamentos, suas palavras, suas ações com o fluxo do universo. E ele viu milagres. Viu pessoas se curarem de doenças que os médicos disseram ser incuráveis. Viu vidas transformadas, relacionamentos restaurados, propósitos rebelados. Não porque ele tinha algum poder mágico, mas porque ele entendia a lei. Ele entendia que quando você se alinha com a ordem natural, com a espiral da criação, o que parece impossível se torna possível. O que parece milagre se torna natural. Porque você não está mais lutando contra a corrente. Você está fluindo com ela. E quando você flui com a corrente do universo, você é carregado. Você é sustentado, voca e guiado. Mas isso exige rendição. Não rendição no sentido de desistir, de se tornar passivo, de aceitar qualquer coisa. Rendição no sentido de parar de tentar controlar tudo. De parar de achar que você sabe mais do que o universo. De parar de forçar as coisas a serem do seu jeito. Rendição é confiar. É dizer, eu vou fazer a minha parte, vou plantar as sementes certas, vou fazer as escolhas alinhadas, vou manter minha frequência alta e vou confiar que o universo vai cuidar do resto. Vou confiar no tempo certo. Vou confiar no processo. Vou confiar na espiral. Porque a espiral sabe o que está fazendo. A espiral está te levando exatamente para onde você precisa estar, mesmo que você não consiga ver isso ainda. E quando você vive assim, quando você vive com essa confiança, com essa rendição consciente, sua vida se torna diferente. Não necessariamente mais fácil, mas definitivamente mais significativa. Mas é profunda. Mas é alinhada. Você para de desperdiçar energia em coisas que não importam. Você para de se comparar com os outros. Você para de tentar provar algo. Você simplesmente vive. Você simplesmente flui. Você simplesmente é. E nesse estado de ser, você se torna um canal para a criação. Você se torna um instrumento através do qual o universo pode fazer seu trabalho. Você se torna uma bênção para o mundo ao seu redor. Não porque está tentando ser santo,
mas porque você está em harmonia. E a harmonia é contagiante. A harmonia se espalha. A harmonia transforma. Então, talvez agora você esteja começando a ver, talvez agora esteja começando a entender por que isso foi ignorado, por que isso é tão importante, por que isso pode mudar tudo. A espiral da criação não é apenas mais um conceito espiritual bonito. É a própria estrutura da realidade. É como as coisas realmente funcionam. E quando você vive de acordo com isso, quando você alinha a sua vida com esse princípio, você para de nadar contra a maré. Você começa a navegar com o vento. E o vento sempre está soprando na direção do crescimento, da cura, da expansão, da vida abundante. Sempre. Você só precisa ajustar suas velas. Você só precisa fazer as escolhas que te colocam no fluxo, em vez de te tirarem dele. E talvez você esteja pensando, mas eu já tentei tantas coisas, já fiz tantos cursos, já li tantos livros, e nada mudou realmente. E se esse é o seu pensamento, eu entendo, eu realmente entendo. Mas deixa eu te dizer algo, nada daquilo foi desperdício. Tudo faz parte da espiral. Você estava aprendendo, você estava crescendo, você estava se preparando para este momento. Para este exato momento onde algo finalmente clica, onde algo finalmente faz sentido, onde você finalmente vê com clareza. Você não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar. A espiral te trouxe até aqui. E agora você pode escolher conscientemente para onde ela vai te levar a partir daqui. Você não está quebrado. Você não precisa ser consertado. Você só precisa lembrar. Lembrar de quem você realmente é. Lembrar de como a vida realmente funciona. Lembrar de que você tem o poder. Você sempre teve o poder de criar a vida que você veio aqui viver. Não através de luta. Não através de esforço excessivo. Não através de controle. Mas através de alinhamento. Através de escolhas conscientes. Através de viver em harmonia com a espiral da criação que está dentro de você, ao seu redor, te movendo sempre, sempre, na direção do seu mais alto bem.